Às vezes, na vida, a gente cresce ouvindo que não é forte o suficiente, que não nasceu com um dom especial, que não tem talento natural, não tem poder extraordinário, não tem nada que nos destaque. A Sakura cresceu exatamente assim, cercada por pessoas excepcionais, sendo constantemente comparada e se sentindo comum. Isso fez com que, por muito tempo, ela acreditasse que seu valor dependesse de ser escolhida por alguém mais forte do que ela, especialmente o Sasuke. No budismo, o sofrimento nasce da comparação. Quando a gente mede a própria existência pelo brilho do outro, inevitavelmente se sente menor. A Sakura sofreu não por falta de capacidade, mas por viver presa à ilusão de que só teria valor se fosse reconhecida por alguém que ela idealizou. Às vezes, a gente confunde amor com dependência emocional. Acha que amar é insistir, esperar, se anular, mesmo quando isso machuca. A Sakura confundiu amor com idealização. Transformou o Sasuke numa âncora emocional, acreditando que se fosse escolhida por ele, finalmente seria suficiente. No estoicismo, existe a ideia de que não devemos entregar o controle da nossa paz a ninguém. Quando fazemos isso, nos tornamos emocionalmente vulneráveis. A Sakura só começou a amadurecer quando entendeu que amar alguém não pode significar abandonar a si mesma. Às vezes, a gente é criticado não por ser fraco, mas por não corresponder às expectativas dos outros. A Sakura foi julgada durante anos por não ser uma lutadora explosiva, por não carregar uma besta interna, por não ter um clã poderoso por trás. No confucionismo, cada indivíduo tem um papel único dentro do coletivo. O erro está em tentar cumprir um papel que não é o seu. A Sakura não nasceu para ser destruição em massa, ela nasceu para ser sustentação, estratégia e cuidado. Às vezes, crescer dói porque exige abrir mão de versões antigas de nós mesmos. A Sakura precisou deixar para trás a garota insegura, dependente e imatura para que uma mulher forte pudesse surgir. No budismo, isso é chamado de desapego do eu ilusório. A dor da transformação vem do medo de perder quem achávamos que éramos. A Sakura evolui quando aceita que não precisa continuar sendo a mesma pessoa para continuar sendo ela. Às vezes, a gente subestima o poder de quem escolhe estudar, aprender e se preparar. Enquanto muitos confiavam apenas em talento, a Sakura escolheu disciplina, constância e esforço. No taoísmo, a água vence a pedra não pela força, mas pela persistência. A Sakura se tornou forte não por explosão, mas por continuidade. Ela prova que constância também é poder. Às vezes, erramos ao achar que força só se manifesta na violência. A Sakura mostrou que força também é curar, resistir, sustentar e continuar. Na ética de Aristóteles, a virtude está no equilíbrio, nem excesso, nem falta. A Sakura representa o equilíbrio entre emoção e razão, força e cuidado, ataque e proteção. Às vezes, a gente cresce ouvindo que sensibilidade é fraqueza, que sentir demais atrapalha, que chorar é sinal de incapacidade. No budismo, sentir não é o problema é se perder no sentimento. A Sakura aprende a sentir sem ser dominada pelas emoções. Ela não endurece o coração, ela aprende a governá-lo. Às vezes, a gente cresce ouvindo que é emocional demais, que se importa demais, que sente demais. A Sakura sempre foi vista assim, como alguém excessivamente emocional, sensível, intensa. Isso fez com que muitos enxergassem isso como fraqueza, quando na verdade era uma característica mal compreendida. No budismo, a sensibilidade não é um problema, o apego é. A Sakura aprende que sentir profundamente não a torna fraca, desde que ela não seja dominada pelas emoções. Ela transforma sensibilidade em percepção e empatia. Às vezes, a gente se sente invisível dentro de um grupo muito barulhento, onde só quem grita, luta ou explode recebe atenção. A Sakura viveu isso ao lado do Naruto e do Sasuke. Enquanto eles chamavam a atenção pelo poder, ela se sentia deslocada, como se não tivesse espaço para existir ali. No confucionismo, a harmonia de um grupo depende de funções diferentes. Nem todos lideram pelo impacto, alguns lideram pelo equilíbrio. A Sakura sustenta o time justamente onde os outros não conseguem. Às vezes, a gente demora a perceber que amadurecer também é assumir escolhas difíceis, inclusive escolhas que machucam. A Sakura cresce quando entende que não pode salvar todo mundo, nem mesmo quem ama. Essa aceitação dói mais do que qualquer batalha.
No estoicismo, existe a ideia de aceitar aquilo que não está sob nosso controle. A Sakura sofre menos quando entende que a decisão do Sasuke não é responsabilidade dela. Às vezes, a gente se sente culpado por mudar, como se evoluir fosse trair quem fomos um dia. A Sakura passa por isso ao se distanciar da versão imatura de si mesma. Ela entende que crescer não significa negar o passado, mas aprender com ele. No budismo, a impermanência é lei. Nada permanece igual, e resistir à mudança é o que gera sofrimento. A Sakura se liberta quando aceita essa transição. Às vezes, a gente confunde força com dureza. Acha que para ser forte é preciso perder a delicadeza. A Sakura prova o contrário. Ela se torna uma das kunoichis mais poderosas sem abandonar a empatia, o cuidado e a sensibilidade. No taoísmo, o equilíbrio entre yin e yang é essencial. Força sem suavidade se torna destruição. A Sakura representa essa harmonia. Às vezes, a vida exige que a gente se torne apoio, mesmo quando também está ferido, mesmo cansado, mesmo com medo. A Sakura assume esse papel inúmeras vezes, sustentando emocionalmente aliados, pacientes e decisões difíceis. Ela faz isso sem esperar aplausos. Às vezes, o verdadeiro crescimento não é ser visto como forte, mas se sentir inteiro, seguro de quem se é. A Sakura encontra essa paz quando deixa de buscar validação externa e passa a se reconhecer internamente. No estoicismo, a tranquilidade nasce da autossuficiência emocional. A Sakura aprende a se bastar. Às vezes, a maior vitória não é vencer uma guerra, mas não se perder no caminho. E a Sakura vence exatamente assim. Ela nos ensina que amadurecer é doloroso, mas viver preso a quem não somos mais dói muito mais. Às vezes, precisamos assumir responsabilidades que ninguém quer. Ficar quando os outros fogem, segurar quando tudo desmorona. No confucionismo, a verdadeira liderança nasce do cuidado com o outro. A Sakura assume esse papel silenciosamente, sustentando decisões, pessoas e consequências. Às vezes, a vida nos coloca em posições onde não somos protagonistas, mas somos essenciais. E isso frustra quem busca reconhecimento. No taoísmo, agir sem buscar glória é sinal de alinhamento com o caminho. A Sakura age porque é necessário, não porque será aplaudida. Às vezes, amadurecer não é deixar de amar, mas aprender a amar melhor. A Sakura não deixa de amar o Sasuke, mas deixa de se destruir por ele. No estoicismo, amar não é posse, é respeito à liberdade do outro. A Sakura aprende que não pode salvar alguém que não quer ser salvo. Às vezes, a gente carrega culpa por não conseguir mudar alguém, como se fosse nossa obrigação consertar o outro. No budismo, cada ser é responsável pelo próprio caminho. A Sakura sofre até entender que amor não é redenção forçada. Às vezes, a gente amadurece quando aceita limites. Limites do outro, limites da situação, limites de nós mesmos. Na arte da guerra, Sun Tzu diz que conhecer a si mesmo é a maior vantagem estratégica. A Sakura passa a lutar batalhas internas antes de enfrentar o mundo externo. Às vezes, a maior força não é vencer o inimigo, mas não se perder de si mesmo. E a Sakura representa exatamente isso. Ela nos ensina que força não precisa gritar, que amadurecer dói, mas liberta, e que aprender a se escolher é o maior ato de coragem. Somos a Mentalidade Geek. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também está aprendendo a se escolher. Cuida bem da tua energia e a gente se vê no próximo vídeo.